Oi, Podgode! Como vocês estão? Vocês estão bem aí, galera? Nós tá bem aqui, né? Nós Sim, tá bem. Nós tá bem também, uai. Nós tá bem. Quem que a gente é, né? Eu sou Cristina, filha de Jesus, membra da família para as Nações. Eu sou Mateus, também sou membro da mesma igreja que a moça Cris. É isso, e hoje estamos com quem aqui, Matheus? Estamos com o nosso pastor, apóstolo Delber. Eu acho que apóstolo vem antes de pastor. É? É, eu acho, não sei a regra. Eu acho que o Delber vem antes do Do pastor e do apóstolo. Pode ser Então, também. nosso querido Delber, que é... Eu não sei a ordem dele, Pastor, mas apóstolo, ele pode ser o seu amigo também, se você quiser. muito bom. Ai, gente, se vocês Muito vissem a bom. cena que eu vi. É que vocês não estão vendo aqui o manto rolando. A produção aqui é maravilhosa. Aqui. É ótima, só Hoje falta eu quero pizza. Quer pizza? Eu Vamos quero pedir uma pizza. Vamos abrir a nossa boca e profetizar? Pizza, Pizza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas então, qual que é o intuito do podcast aqui? O intuito é trazer o nosso entrevistado mais para perto de vocês, no sentido de conhecer, de aproximar, ver que é um cara legal, uma pessoa legal. Vai ter só apóstolo ou pastor aqui? Ou os dois juntos, num só? Não, vai Não. ter muito mais gente. Pode ter ministro de louvor, pode ter, assim, o que for. A irmã da cantina que faz Também, ensina a fazer o Com pastel, certeza. claro. E esse pessoal vem aqui pra gente conhecer melhor, conhecer mais da vida pessoal, a caminhada cristã dessa pessoa. E às vezes alguma pessoa que a gente tem curiosidade de saber, né, como que é a caminhada, por exemplo, do nosso pastor aqui, né? E é isso, a gente vai ter uma conversa. E um é bate-papo isso, aqui. como que foi a sua caminhada até aqui? Até aqui, eu, tipo, saí da minha brincadeira. Me perguntaram, pastor, como você chegou aqui? Eu falei, peguei um ônibus, né? No começo. Agora tem um carro, graças a Deus. Bom, a minha caminhada com Jesus, como que é o negócio? A sua caminhada para você chegar até Jesus, Até por Jesus. enquanto. Certo. Uhum. Bom, eu sou natural do Mato Grosso do Sul. Não é do Paraguai? Então, eu sou natural Pera do que- Mato Grosso do Sul. Espera que essa nem eu sabia. Ele Peraí. segundo ele é quase um falsificado do Eu Paraguai. sou brasiguaio. La verdade que eu sou brasiguaio. Eu nasci numa cidade chamada Paranhos, a maior cidade, né, do Mato Grosso do Sul. Deve ter uns 4, 5 mil membros ali, né? A igreja lá, brincadeira. Bom, a minha mãe, né, descendente de baianos, meus avós vieram da Bahia. O meu pai, paraguaio puro sangue, né? Manga larga puro sangue. Então, eu nasci em Paranhos, do outro lado do Perum. Então, Hospital Brasileiro, Parteira Paraguaia. É Basicamente isso. aquela coisa de atravessar a rua, não é? Você atravessou Fronteira a rua. seca, não tem a ponte da amizade ali. Nossa. Ali é só atravessar correndo 500 metros do hospital, ali é o Paraguai. A nível de informação, Curitiba, Paraná, né? Foz do Iguaçu, tem um rio e daí é a ponte da amizade. Sim. Ah, sim, aham. Aí tem o outro lado que vem a fronteira seca, que é a questão de uma linha na rua ali que atravessa e... Tem ali a mais conhecida, que é Pedroquã, né? Ponta Porã, Pedroquã. E um pouco mais para frente tem a maior fronteira do mundo, né? Paranhos, Perum. O cidadão mais ilustre daquela cidade, né? É lá onde tem o Shopping China. O famoso Shopping China. Ali é o primeiro, né? Me parece. Então, eu nasci ali. Então, sou natural do Mato Grosso do Sul. Com 6 meses de idade, a minha família foi para uma cidade chamada Dourados. Me criei lá até mais ou menos. Aí isso já é Brasil. Dourados. Paranhos é ali. Brasil, tá? Parece que é Paraguai, mas é Brasil. Porque ele é meio confuso, né? Paraguaio e brasileiro, paraguaio, todos reunidos juntos. Então, a minha família, né? Meu avô faleceu. Meu avô era um ministro de louvor. Ele era diácono da Assembleia de Deus. Então você nasceu Em Paranhos. Não, o que eu ia perguntar no caso Desculpa. é que você nasceu em Lar Cristão, no caso.
os meus avós, né? Meu avô, ele era obreiro da Assembleia de Deus. A minha avó, também uma irmã do círculo de oração, né? Aquela que tem o joelho bem Armando judiado. Coque. É, uma das lembranças mais fortes que eu tenho, assim, da minha avó, ela tinha uma máquina de costurar, uma Bíblia, que ficava em cima dessa máquina de costurar. E todas as manhãs, uma das primeiras ações da minha avó era levantar, se ajoelhar ali na frente dessa máquina de costura, diante da Bíblia, e eu nunca ouvi a oração dela. Mas ela ficava meio... É uma oração meio de gata, não sei, mas eu acho que ela orava por todo mundo. Nunca ouvi ela falando, amantíssimo, poderoso, aleluia, nada disso. Mas eu sempre tenho isso na minha memória da minha avó, com os joelhos dobrados. Então, meu avô faleceu basicamente ali um mês antes de eu nascer. E se vocês me permitirem, eu quero dar esse detalhe que eu acho bem importante. Meu avô era um ministro, né, de louvor, um musicista, ensinou vários, né? Hoje tem pastores do campo lá que o meu avô Jaime, ensinou e tudo mais. E um mês antes dele falecer, um anjo foi falar com ele que ele ia ser promovido, né? E o meu tio mais novo, em uma dessas aparições desse anjo, viu esse anjo, né? E Pera, que ele ia ser promovido e que ia morrer? crente não morre, né? Ah, ele tá. ele Crente ganha vai pra glória. ele vai Ele é ganha uma promovido. promoção, né? Sai de uma pior para uma bem melhor, né? Muito melhor, diga-se de passagem, né? Não sei, Combati você o já bom morreu? combate. Não, Já, né, depende da visão, Em mas, parte. enfim. Então, meu avô, um mês antes de eu nascer, mais ou menos assim, ele foi à igreja e pediu oração na igreja pela vida da minha avó, que ele ia falecer. Ele já disse, irmãos, Deus me disse que vai me recolher e tudo mais. Eu não sei contar muitos detalhes, de repente vem a minha mãe uma hora dessa e ela conta detalhes. Eu tenho problema com datas também. Sim. Talvez eu vou falar algumas datas aqui, alguém vai me corrigir lá, minha família. Então eu vou ter essa margem de erro aqui com vocês. Então o meu avô pediu oração, e até onde a minha mãe me contou, uma das orações que ele pediu foi para o neto que estava chegando, né? Ele pediu oração pela família, pela Nesse minha momento avó. ela estava grávida. A minha de mãe você. estava grávida de mim, então uma das orações que ele pediu foi exatamente por esse neto que estava chegando. Então, um mês antes de eu nascer, meu avô preparou um caminho profético, né, diante da igreja. E a morte dele foi uma morte meio estranha, né, segundo a minha mãe, porque eles estavam subindo uma serra, o caminhão voltou e eles tentaram pular do caminhão lá, porque ele tinha uma serraria na época, e aparentemente não acharam nada que pudesse justificar a morte dele. Mas enfim. Mas o último ato ali do meu avô, depois que desceram ele do caminhão, um menino desviado da igreja colocou a cabeça dele ali no joelho e falou, irmão Jaime, o que aconteceu, tal. Ele parou e disse assim, volta para a igreja. Nossa. Volta para a igreja. E esse menino hoje é um pastor, né, na região lá. Então, é isso. Então, com 6 meses, depois da morte do meu avô, eu nasci. E aí... Depois de 6 meses da morte do seu avô, você nasceu? Não, um mês depois Ah, tá. que o meu avô nasceu, meu avô morreu, eu nasci. E com 6 meses de idade, a minha família migrou dessa pequena cidade chamada Paranhos para Dourados. que- Também no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Hoje, né, é a segunda cidade do estado. Na época era a terceira ou quarta. E nós nos criamos ali, digamos assim. Eu nasci em Paranhos e me criei em Dourados até os meus 16 anos, mais ou menos, ali. Então, só que a minha avó, ela era muito engraçada, porque ela era uma crente muito fervorosa, ativa, e cantava. E tem alguns hinos que eu ouço até hoje que é impossível não lembrar dela cantando. Mas ela não era aquela crente que ficava falando assim, ó, diabo, demônio, inferno, não sei o quê. Por sinal, ela era muito piadista, né? Eu queria ser igual a ela, não consigo. Mas você também é um pouquinho piadista, né? Mais ou menos por aqui. Então, minha avó sempre foi... Até esses dias eu contei esse testemunho para um pastor e disse que a minha avó me evangelizou sem usar, tipo, aceita Jesus, não sei o quê. Hoje, né, com um pouco de entendimento, eu percebi que ela fez um trabalho muito forte na área de evangelização, por mais que essa semente veio frutificar anos depois, né? Então, cresci num lugar, uma cidade que por um tempo foi batizado como o Portal do Inferno. Não sei por quê.
rota meio de tráfico, de drogas, armas e tudo mais. E se vocês tiverem curiosidade, pode colocar na internet e vocês vão encontrar esse estigma, né, que está sobre a cidade. Mas eu profetizo em nome de Jesus que Dourados é a cidade do avivamento. Amém. Então eu cresci nesse lugar, nesse bairro, uma fazenda chamada Água Boa, que se tornou um bairro, né? E era basicamente uma área rural, onde nós crescemos ali. E minha avó, eu me lembro poucas vezes, na minha tenra idade ali, de estar com a minha avó num culto, porque minha mãe trabalhava, ela cuidava de mim. Mas segundo ela, eu não lembro disso, um dos presbíteros da Assembleia de Deus da congregação lá, um dia eu fui e o tal do irmão Rosalvo disse para minha avó, Rosalvo o nome dele. Não sei se é vivo ou não, mas era um homem muito conhecido na região, né? O pastor do campo lá era o pastor Jeová. Nossa. Pastor Jeová, ele parava. Nossa, se tivesse. Uma época ela tinha festa na Praça Antônio João, que estava atrapalhando o culto. Ele foi lá e subiu no palco e fez parar o negócio. Falou: a partir de hoje não tem mais essa bagunça aqui. Meu nome é Jeová e acabou. Então, pastor Jeová, né? Então, que foi contemporâneo. Meu avô ajudou na época lá, eles eram contemporâneos dessa obra. Então, o que eu tava falando, Jesus? Já se Me perdi aqui. Você tá... Sim. Irmão Rosalvo. Aí, esse irmão Rosalvo disse para minha avó que eu seria pastor. Baixar a cadeira? Disse assim, esse menino vai ser pastor. Então, eu não sei muitos detalhes assim, que às vezes falta HD, né? Eu tô tipo aquele celular que não tem muita memória. Mas assim... Ele falou pra sua avó. Isso. Ela foi num círculo de oração lá, algo do tipo, que a minha avó congregava no bairro e participava da sede, né? Então ela ia a pé, era longe pra dedéu, né? E uma desses cultos aí, esse irmão disse isso, né? E tem outros testemunhos nessa área que uma hora eu posso pegar com a minha mãe. Mas aí não me lembro assim desse ambiente de estar na igreja, além desses momentos ali até os 5 anos mais ou menos. Então o bairro que eu cresci era muito violento, muita droga e piazada na rua, e aquela coisa. Lá é muito calor, né? Não sei se você morou num estado que Sim, quase não é quente, né? eu vim lá do extremo norte do país. Gente, eu amo frio. Eu amo. Então, eu sou muito calorento. Calor não dá pra mim. Eu sou muito calorento, apesar de ter nascido num lugar super quente, eu sou muito calorento e eu cheguei em Curitiba, eu amei esse clima e é isso. Em sério? Mas eu entendo essa coisa do calor. Então, aí, nesses lugares quentes, o pessoal fica na rua, né? Senta na frente das casas, enfim. Lá não tinha muro, era cerca de balaústra, que a gente chamava lá. Então, era uma integração muito grande entre os vizinhos, mas também esse lado mais perigoso era muito, muito forte. Então, a lembrança que eu tenho dessa época, não me expondo muito também, que eu não posso, né? Vou fazer um corte aí, Deus o livre. Imagina, né? Puxar a capivara do pastor. E capivara tem bastante lá no Pantanal, viu? Nossa. E, então, eu cresci naquele ambiente de muita violência. Em que momento? Em que momento a gente chegou no Pantanal? Meu estado? Mato Grosso do Sul, filha. Meu Deus. Pantanal é Mato Grosso do Sul? Por favor. Centro-Oeste, Sim, filha. Eu tô te falando pra você. O pessoal duvida. Eu passei, pesquei, já vi onça de perto. Eu entendo, eu também. Como diria um amigo meu, eu já tive um sicuri de estimação. Não, lógico que não. Mas lá a capital das capivaras é o Pantanal. Então, eu cresci nesse ambiente de muita violência, muita briga, tira satisfação muito fácil. E, por sinal, o ambiente que eu cresci tinha muito isso, né? Meus tios ali, a família, o núcleo, enfim. E ali com 8 para 9 anos, eu comecei a participar de futebol e também fui fazer capoeira. Você acredita que eu já fui capoeirista? Misericórdia.
É por isso que você fala, né? Que parece que eu vou fazer os golpes de Aqui, ó, capoeira quando eu tô. aqui. Que eu tô meio manco por causa do torção no pé, daí ele fala que eu vou fazer os golpes de É capoeira. porque Assim. eu fui abraçar ele, ele pegou e fez assim pra trás. Eu falei, opa, isso aqui já dá a benção aqui, ó. Então eu fui pra capoeira e em certo momento isso foi pra dar uma atenuada na questão da disciplina, essas coisas, aí, nessa violência. Mas de outra maneira eu ganho um pouco mais de ferramenta também pra, né, ficar um pouco mais violento. Um adendo aqui. A capoeira, ela entra como esporte? Sim. Não. Ai, gente, eu vou fazer uma pergunta muito tosca. É porque na minha cabeça era meio que uma religião, um negócio assim, uma pegada tipo isso. Não, realmente veio da questão dos afros, né, dos escravos, era uma dança, que a primeiro momento era uma dança, só que na verdade eles usaram isso para treinamento, para tentar se livrar da escravatura e tudo mais, né? Eu não sou muito bom nesse negócio de história, mas eu acho que é mais ou menos por aí. E daí. Eu sou péssima nessas coisas. Se Porque tiver alguém até, que quiser escrever embaixo a história da capoeira, fica à até vontade. porque Tem eu capoeira falei pro gospel meu, aqui, viu? eu falei uma vez que eu Sexta-feira acho vem pra muito capoeira lindo gospel aqui. a parte romântica que existe em mim, que habita em mim, o pouco que tem. Ah, Eu acho lindo aqueles vestidos longos, rodados, sabe? Aquelas novelas antigas. E eu aí falei, tinha, né? isso. Aí eu falei pro meu marido assim, eu falei, cara, eu queria muito ter vivido nessa época. E daí ele falou pra mim que não dava, porque eu ia ser, eu ia ser escrava. Eu não Aí eu podia ter falei, ai, que vivido. tristeza. Mas enfim, daí por isso que eu... Então, você viu falar de senzala, né? Então, seria tipo o Jardim das Américas na época lá. Só que não. Então, eu cresci nesse ambiente. E, honestamente, por vários problemas de um lar não estruturado, de um ambiente Tá não pedindo pizza, estruturado. senão cancela. iFood! Se tiver alguma pizzaria quiser mandar uma Por pizza, favor. manda pra nós. Patrocina nós aqui, ó. E ainda nós vamos orar, jejuar, Que depois vai de comer a aparecer pizza, essa é claro. pizza hoje. Depois de comer a pizza, é claro. Ô, Deixa eu só concluir aqui, Vai. Pode Iracema. concluir, Depois a pode concluir. Cristina fala. Então, eu cresci nesse ambiente de muita violência. E isso, parte dessa violência estava dentro de mim. E quando eu tinha ali mais ou menos 10 para 11 anos, meu pai e minha mãe nunca foram casados, assim, formalmente, né? Tiveram um romance, né, no começo da vida e, enfim, veio toda essa belezura, metade brasileiro, metade paraguaio. São toda aqui, né? Então, meu pai me levou para ficar um tempo, eu fiquei quase um ano com ele em Santa Catarina, né, em Balneário Camboriú. E um pouco antes de eu ir, isso é bem engraçado, porque eu tinha um vizinho na frente de casa que ele me levou para a renovação carismática. E tinha recém começado ali uma renovação carismática ali no bairro Resíduo Pedroso. Então, toda noite quase estava rolando uns troços de oração lá, eu ia com ele, e música e tal, não entendia nada, né? E então, eu nunca tive uma frequência muito forte dentro da igreja evangélica, tive um período curto, sei lá, de um mês ou dois, intenso assim na renovação carismática. E nesse intervalo eu fui para Balneário Camboriú. A minha outra avó, por parte de pai, daquela crente, sabe aquela crente que nunca cortou cabelo na vida, eu acho? ai, sim, Ela minhas tinha tias. 600 metros de cabelo. Meu Deus. E daquela crente que, se você respirasse muito profundamente, sem intenção de adorar a Deus, era pecado. Era mais ou menos assim. Então, eu fiquei esse tempo, e momentos antes de voltar para Dourados, a minha madrasta começou a levar a família, por vários problemas de casa, para a igreja. Só que era aquelas igrejas pentecostal violentas, entendeu? Então, eu ficava ali, cara, e na boa, não Não fazia parecia não fazia legal. sentido pra mim aquele É. negócio, aquelas gritarias e tal. Hoje eu gosto dessa gritaria, né? Meu Deus. O irmão fala, Jesus tá operando. Tá operando sem anestesia, né? Porque os crentes estão gritando lá dentro, né? Então eu fiquei ali, e, enfim, voltei pro Mato Grosso do Sul. E eu tinha um núcleo de amigos ali que jogava futebol e tal, região do bairro. Quando eu chego, esse pessoal que era o nosso pessoalzinho do fervo ali, pesadinha de correr, pular muro e essas coisas, pular muro pra brincar, não pra roubar nada. Minha mãe nunca deixou roubar nada de Só pra ninguém. deixar muito Deixar claro bem que Fique claro. claro que a gente pulava o muro da escola pra jogar bola, pegava fruta, assim, subia nas árvores, nada além disso. Até porque minha mãe é muito brava e, enfim.
Quando eu voltei, esses piá começaram a dizer assim pra mim, cara, vamos na igreja. Eu falei, igreja? Que igreja? Tá maluco? Acabei de vir lá, o povo querendo todo dia pra igreja. Ele ficou me enchendo as paciências pra ir. Fui numa quarta. Só que... Eu posso falar isso aqui um pouquinho? Pode. Tá, então eu vou falar. À vontade. Essa minha avó evangélica ao extremo, mãe do meu pai, ela chegou pra mim lá em Balneário e tinha recém lançado aquele disco da Raíssa e Ravel, Nascer de Novo. Aquele CDzão preto gigantesco, assim, sabe? Sim. E aí ela falou pra mim, filho, escreve pra mim essas músicas que eu quero cantar na igreja. Cara, mas não tinha Google, não tinha... e não tinha capa pra... Era o disco. E aí eu comecei a ouvir pra escrever. Nem é do teu tempo, né, Matheus? Disco. É que eu tive contato, na verdade. Eu tive contato, na verdade, através dos meus pais, meus avós, assim, mas obviamente. É releitura, né? Só que aí o que aconteceu? Eu demorei muito tempo pra tentar ouvir e parar, aquela agulha, né? Não dava certo. Aí eu pensei, decorarei. Então eu decorei 12 músicas de Raíssa e Ravel e escrevi pra minha avó. E ela foi linda e formosa pro Mato Grosso do Sul, voltei. E nesse convite desse meu amigo, tipo assim, vamos na igreja, vamos lá na igreja, vamos na igreja. Cara, fui. Uma camisetona do Chicago Bulls, uma calçona cheia de bolsa, arrastando no chão, aquele tênis sapo, tipo 3, 4 números maior. Só não fui de boné porque né, tinha aquele respeito com a igreja na época, né? Hoje eu sei que o judeu cobre a cabeça para buscar Deus, né? Mas também te respeito a igreja que não pode usar boné, enfim. E quando eu cheguei nessa igreja, era uma igreja igual àquela outra. Aleluia, vai, fogo e não sei o quê. E eu fiquei tipo ali de novo, falei, igreja, né, cara? Aí o presbítero Aguinaldo, na época, hoje pastor Aguinaldo, ele olhou pra minha cara no meio daquele culto e falou assim, vou dar oportunidade pro irmão cantar um hino. Do nada, assim. Do Neide. Do Neide. Eu falei, aí, tipo, só que assim, aquelas igrejas de oportunidade, eu tinha, sei lá, tinha dado umas 10 oportunidades, então os irmãos pegavam o microfone, saiam da igreja na paz do Senhor, e aquela coisa, eu fui e tentei meio que fazer meio que parecido, mas assim, sem jeito, né? Não é crente, não é nada. E aí eu falei, vou cantar a música tema do negócio. Mandei eu nascer de novo, então era novidade, não tinha, né? E na realidade que eu queria era nascer de novo. Virou um fervo dentro da igreja, pai, e fogo, e gente rodando, não sei o quê. Foi muito top. Eu cantando, vendo aquilo, eu falei, uau, que louco, né? Que massa. Voltei, agradeci a oportunidade em nome de Jesus. Hoje, todo dia eu agradeço a oportunidade, um monte de coisa. Aí o pastor falou assim, ô irmão, vem amanhã na campanha, não sei do quê, o presbítero Aguinaldo. Resumindo, fui 7 dias. Direto. Aí eu pensei, tá acabando o repertório, né? Só tinha 12. Tava acabando o repertório. E malacafenta, a mesma roupa, que só tinha basicamente aquelas rouponas loucas. E beleza. Quando deu 7 dias de culto, mais ou menos assim, tinha culto meio que direto lá, campanha. Eu não lembro se tinha intervalo de culto. Para mim que foi 7 dias direto. Não sei se era uma campanha específica, não lembro bem em detalhes. Isso final de 96 ali para 97, né? E aí o que aconteceu? Eu parei no final dessa semana de culto aí e falei, cara, já tô virando crente, né? Pô, todo dia indo na igreja. Não, mas eu tava gostando daquele troço de cantar, né? E ver aquele mover dentro da igreja. Eu não entendia nada, mas aquilo me parecia interessante. Mas eu parei, falei, que nada, fui na igreja, coisa nenhuma. Parei. Fiquei uns 15 dias assim na igreja. Aí eu morava na avenida, na W5, e passou o presbítero com uma Monark verde, cara. Aquela monarcona, assim. Antigamente os pastores, né, os obreiros não davam de Monark, né? Monark traduz pra nós é carro? Bicicleta? Era um carro movido a pedal. Sabe? Era uma bicicleta. 2 rodas, assim. É uma bicicleta verdona, E o assim. volante dele é meio reto, né? Sim, tal. Tinha um freio aqui. É muito legal. Tinha um círculo no meio, assim. E as crianças, geralmente... Eu aprendi a andar naquela cargueira. Calói. Né, Calói é coisa de crente próspero. Crente que é primicista, dá dízimo, oferta. E aí, ele parou lá na frente de casa, eu tava por ali...
Só que já tava malacafenta, né? De short, Uhum. tipo, virado, né? Ele parou e falou, ô, irmão, não foi mais na igreja. Eu falei, pois é, irmão. Acabaram as músicas. Só tenho 5 no repertório agora, né? E ele falou assim, não, vai lá, vai cantar lá, irmão. Aparece lá, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei, tá bom, irmão, eu vou. Porque a minha família, por mais falta de estrutura que teve em algumas áreas, a gente sempre tentou dar a palavra e cumprir. E aquele dia foi meio estranho. Porque a minha mãe arrumou a roupa, tava indo pra igreja. A igreja era na W1. Você morava na W5. Vereador Aguiar de Souza. Eu acho que é esse o nome lá. Se alguém ver aí e quiser corrigir, pode colocar. Então eu morava na W5. E para chegar na igreja, era uma avenidinha, era uma rua assim que dava para ver a igreja de longe, só que tava tudo escuro. Escuro. Tinha um poste aqui, outro lá. E eu tava indo. E era o quê? Uns 20 minutos para começar. Então a igreja lá não tinha violão, não tinha, era só o microfone, uns bancão de madeira, levantava a porta assim, e era a igreja. Aquele negócio raizão. A igreja azul, né? Tipo, sabe essa igreja que é branco e azul assim? Era isso aí. E um ventiladorzão de teto, aquele. Faz barulho. Assim. Maravilhoso aquilo. Aí quando eu tava indo, uma voz falou pra mim assim: diga pro pastor que você vai ficar na igreja. Daí você- Olhou pro Escuro. lado. É, tipo isso. Foi meio estranho, Olhou mas pro lado. também, por outro lado, deu uma paz dentro do coração, né? Isso já tava uns meses, já, né? Depois. Por isso que eu falo, não se prenda muito a datas, assim, porque eu tô dando o que eu lembro. 27 anos depois, né? E quando eu tava chegando, tava lá o pastor tirando o pó dos bancos, arrumando ali pros irmãos chegarem e tal. Ele levava umas garrafas de água com gelo, porque não tinha bebedouro, né? Levava umas garrafas de água para os crentes tomar água lá. E tomava água no começo do culto e no final. No meio ninguém tomava. Aí eu cheguei e falei assim, pastor Guinaldo, eu gostaria de ficar na igreja. Ele falou, irmão, glória a Deus, glória a Deus. De que igreja que você é? Eu falei, Desce. Agora como assim? Agora desce Como assim? aqui. De que igreja? Não sei. Eu falei assim, você não é de igreja nenhuma? Eu falei, não. Você não é crente? Eu falei, não sou crente. Ele falou, mas você tá cantando na igreja? Eu falei, mas você que me chamou? Aí ele falou, tá, mas eu te chamei, você foi e cantou um hino. Aí eu contei a história pra ele do negócio. Ele falou, não, irmão, pelo amor, você é batizado? Não. Eu falei, batizado? Ele fez assim com a mão, né? Batizado. Eu falei, batizado. Você não era crente, não tinha igreja, logo. Ele falou, não, irmão, pelo amor de Deus, não pode. Você tinha que ser batizado primeiro e não sei o quê. Eu falei, então beleza. Isso já era 97. Nos dias das mães de 97, eu me batizei. Eu e meu irmão de criação, o Marcos, mais um outro pastor que hoje é um apóstolo também, o Cláudio. Meu irmão é ministro de louvor. Hoje eu sou pastor, tento ser mais alguma coisa. E o Cláudio está lá em Nova Andradina, sendo pastor e apóstolo lá também. Então, foi assim que eu conheci Jesus, resumidamente. No meio disso tem 1 milhão de experiências. Pois é, eu anotei aqui, ó, coisas legais de estudo pra gente conversar também. Uhum. Qual a tua opinião? O que você acha? Tipo, porque antigamente era mais fechado, vamos dizer assim, né? Pra você cantar, pra você chegar na frente da igreja, Sim. né? Tipo, vamos até brincar aqui que você tinha que chegar lá no último banco e vir vindo. Até conseguir pisar no púlpito. Hoje em dia não se vê mais isso. É raro, né? Eu sei que ainda existe, me corrija se estiver errado, igrejas que têm a função banco lá, errou, vai pro banco, não sei o quê. Mas, Aí banco. o que você acha disso? Você acha que esse abrir de mente, vamos colocar assim, para todo mundo ter acesso, sabe? Cantar, vem, chega e canta. Você acha que isso facilitou para se chegar mais gente a Deus? Olha, Cris, eu digo assim, que eu nunca aceitei Jesus. Que assim, eu não sou daquele Você crente. canta. Então, eu nunca aceitei Jesus dentro do padrão normal das igrejas, que é o pregador lá no final do culto, faz um apelo, você levanta a mão, vai se arrebentando para chorar lá na frente. Sim, Desse jeito, não. Eu Você já vem arcando, né? eu aceitei Jesus, Jesus me aceitou primeiro.
Sabe aquilo que a Bíblia diz? Nós amamos porque ele nos amou primeiro? Então, Jesus me amou primeiro. Então, talvez eu seja um crente fora da curva nesse ponto, porque eu já cheguei ao primeiro culto e já foi pro púlpito. Sem conhecimento, sem nada. E depois, se der tempo aqui, eu queria falar da primeira pregação que nós fizemos, que eu fiz na vida. Então, eu acredito que sim, dentro do modelo pentecostal, esse modelo da pessoa chegar à igreja e o pastor tá vendo ali um culto, 2, 3, começa a conversar, tá frequente, facilita-se um pouco mais para dar oportunidade para cantar, para fazer uma oração, dar saudação, que antigamente eles davam essa oportunidade para saudações, né? O que era a saudação? Que a gente ia lá na frente do púlpito e falava, salve irmão na paz do Senhor, tô feliz de estar aqui, Jesus está me abençoando. Mas tal, isso tal, segue tal. até hoje, né? E isso no modelo pentecostal. O modelo que nós vivemos como igreja, que nós denominamos como apostólico, isso não funciona desse jeito. Perceba que o nosso culto já começa com 1 hora de louvor, então tem uma equipe estruturada que vai dar os avisos, que vai expulsar os demônios na hora programada, então não é bem assim, já não é Na tão hora que os espontâneo demônios nesse estão sentido, disponíveis. né? Então, é diferente, né? Uma igreja reformada, dessas matrizes mais reformadinhas, das igrejas neopentecostal. Neopentecostal, né? O Mateus aqui poderia ser pastor numa igreja dessa, que já tem um sotaque meio parecido com os carioca. Que isso. 12! Desde que eu nasci. Aí 12 eu não falo. X-salada. 12 eu não falo. Hein, X-salada. Seria bom se viesse uma pizza, né? Eu Não, acho. eu não estendo. O S sim, mas eu não estendo as vogais. Assim. Mas se adaptava certinho, fácil para ser um pastor, um obreiro neopentecostal. E no meio disso tudo, hoje, como funciona a oportunidade de qualquer crente chegar no púlpito da Igreja Família para as Nações? Então, hoje nós temos o acesso via células, né? Geralmente as pessoas chegam nas células, o líder da célula vai começar a trabalhar, a conhecer e tal. E eu sou um pastor muito aberto até por esse processo, né? De eu ter chegado à igreja e fui direto para o púlpito, basicamente. Então, lógico que a gente tem um certo filtro hoje, por N motivos, né? Muitos N motivos. N motivos, a gente tem um certo filtro, mas eu particularmente não vejo dificuldade da pessoa que tem um talento, tem um chamado, tem um dom natural ou tem a vontade de aprender, a gente colocar dentro de uma linha. Exemplo, aqui nós temos um ministério chamado MIFLA, né? Que é a porta de entrada para o pessoal da adoração. Eu queria tocar alguma coisa, queria cantar alguma coisa, então a gente traz para esse ministério, passa um filtro, dá um treinamento e aí coloca dentro de uma equipe para adoração. Tenho conversado com a pastora Karina, né, e um pouco da nossa liderança, até já estamos fazendo um pouco, abrindo um pouco mais para uns crentes oportunidades nos cultos, para fazer e tal, participarem um pouco mais. Mas esse é um cacuete da Igreja Apostólica ainda, né? Que a gente tem basicamente a equipe de louvor, alguém que dirige o culto, o pregador, às vezes o próprio pregador termina o culto, ou o pastor da igreja, ou alguém vem e encerra. Mas dentro da Igreja da Família para as Nações, se você deseja fazer parte, tem um chamado, tem um dom, Eu tenho chamado. Eu não sei venha se- conversar com a gente e vai ser benção. De repente você já faz parte aqui da igreja Sim. e você está pensando, poxa, eu queria fazer alguma coisa na igreja. Mas se tiver de coração, né, pastor, também? Claro. Porque, Claro. né, se vir só de vontade de fogo de palha, meio que atrapalha às vezes. Só um desabafo. Vamos lá. Corta essa parte, por favor, o pessoal. Mas entrando nesse. É que assim, é que talvez seja uma certa polêmica, mas entrando ainda nesse assunto. Amo assim, polêmicas, ainda mais com o pastor Del. ainda nesse assunto, Meu não é Deus. meio perigoso você fazer esse tipo de. É porque assim, eu entendo sim, o fazer o convite, tudo, vem e tal. Mas eu acho que, de qualquer forma, é sempre bom você entender também a motivação da pessoa, né? Porque às vezes ela sobe ali. Com o e intuito de querer aparecer. Exato, e o objetivo nosso dentro da igreja de fazer qualquer coisa, de servir em qualquer área dentro da igreja e até fora, é pra glória dele, né? Sim. Então, eu fico pensando assim, será que não é meio perigoso a gente, às vezes, puxar uma pessoa e ela talvez não tenha esse entendimento, assim, sabe,
bem enraizado no coração, assim. Daí como que a gente manejaria isso, sabe? É porque Então, uma vez que ela tá dentro, como que você tira ela fora? a ideia não é tirar ninguém, a ideia é moldar, né? Exemplo, isso que o Matheus falou é muito importante, porque justamente por isso eu digo, né? Nós temos o filtro da célula. Na célula a gente tem o entendimento do discipulado. Uhum. Então dificilmente alguém vai entrar num culto aqui, tipo, se o Delbert tivesse sentado na Igreja da Família para as Nações em 97, não rolaria, tipo assim, irmão, a não ser que Deus mandasse, Aham. como foi o caso. Né? Como igreja e organização, hoje nós pensamos que não pode ser desse jeito. Né? Obviamente que se Deus quiser mexer, nós somos uma igreja profética. Mas assim, na rotina, a gente tem sim essa preocupação, por isso a gente leva a pessoa para o discipulado, para uma cura, para uma Sim, libertação. De vez em quando eu passo meio distraído na frente de um cliente e falo, mão para trás. Vai que, né? Vai que que tá assusta. escondida alguma coisa Sim, ali. não sabe, né? Mas esse cuidado é importante. A gente aprende muito com isso, né? Uma igreja reformada, para alguém chegar no púlpito, ele vai passar por vários processos. E eu acredito que esse filtro é importante. É importante. E linkando isso tudo, o que você acha de colocar Jesus goela abaixo do outro, sabe? Por exemplo, um novo convertido vem e gosta de um tipo de música. Aquelas músicas almáticas que, né? Aquelas músicas românticas, né? Isso. Ok. E Gosto também. aí, Não por só, mas exemplo, gosto. hoje com o entendimento que temos, a gente consegue ver que a música é almática, que a música é romântica, enfim. E daí eu vou lá e falo pro meu amigo, eu gosto muito de tal cantor. E daí o amigo, nossa, Nada a ver. que nada a ver isso aí. Vai aprender a escutar música. Ali, você já matou o querer daquela pessoa fazer parte, né? Que tem que ter muito cuidado sempre, né? Sim. E quando eu falo colocar Jesus goela abaixo, é isso, assim, tipo, colocar o meu O gosto que você no tem. outro. Exemplo, eu gosto bastante de música pentecostal, vocês sabem. Eu sou do pentecostal, do rodar no manto, né? Rodar no worship, né? No manto do worship. Uhum. Eu, como me criei no Mato Grosso do Sul, a nossa cultura básica lá é música pantaneira, música regional, e a música regional lá é sarandeio, rasqueado, moda de viola. Uhum. Então, minha família, eu tenho tios que tocam viola e tal. Então, o ambiente que eu cresci rural é tipo Almir Sater, né? Ele era discípulo de Jesus, anda devagar porque já tive pressa de ler a Bíblia, aquelas coisas. Então, tem que ir entendendo, lendo a Aí não Bíblia faz e isso comigo, porque daí eu fico aqui, ó. cantando a música, né? Pra pronto. Conhecer as massas e as maçãs, foi ali que a Meu Eva Deus. caiu. Acho que foi o Éden talvez seja no Pantanal. Né? Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Então, eu cresci nesse ambiente e naquela transição da famosa discoteca. Então, que tinha as festas, tuxe, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, depois logo veio a onda do reggae e outros. Então, eu acabei meio que quando eu fiquei com meu pai ali em Balneário aquele tempo, foi aquela transição de vários estilos, aqueles estilos da Bahia, aquelas músicas que os clientes ficavam orando assim, aquela música lá. Aquela intercessão ficava orando lá. Então, pra mim, eu gosto de todos os estilos. Eu gosto. Eu sou eclético. Desde um rock pesadão, que é mais a minha área, uma música romântica daquela que você chora, Oséias de Paula, Oficina G3. Então, pra mim, é beleza. Nossa, oficina de três. Qualquer música que cair, Mara Lima, cara. Meu Deus, Mara Lima, mano. Eu morei aqui, ó, no bairro da Mara Lima, mano. Tipo, quase uma anja evangélica, né? Então, pra mim, beleza. Só que eu entendo também que nem todo mundo gosta de um rockzinho que às vezes eu toco aqui no Louvor. Então, tem uns clientes que faz cara feia e tal. Então, os estilos, né? Então, eu acho que tem que ser respeitado isso. A individualidade, aquilo que tu gosta, então você vai ali, por isso que tem o nicho, né? Eu cresci ouvindo J Neto, Nelson Ned, Márcio Nascimento, Shirley, enfim, né? Esse estilo. Então, e a harpa cristã, né? Então, 600 hinos da harpa cristã. Você acha que, por exemplo, você está programando um culto lá de domingo e você quer
Muitos crentes caídos na frente aqui. Jogamos óleo no chão. Sim. Escorregar, pá. Mas você acha que a música influencia nisso? Com certeza. Hoje, com o entendimento que eu tenho, eu percebo que sim. Talvez não se a música é rápida ou lenta, mas a equipe de adoração, né? Gerar uma atmosfera para que a igreja entre nesse ambiente, né? Que eu já vi Deus operar no meio do nosso rock muito louco, salvando noiado e coisa arada. E também a gente percebe que a maioria das pessoas entende que aquela música é mais lenta, cai a luz, tá? O ministro fala assim, irmão, levanta a mão, chora agora. Então, talvez isso pode conduzir até um papel do ministro também, levar a igreja para adoração. Sim, pode facilitar a entrega das pessoas, essas músicas mais calmas, um ambiente mais, que a gente diz assim, profético, dependendo da letra, né? Eu acho que sim, pode cair um bando de crente no meio disso aí. Ou não. E Esqueci o que eu ia falar. Era mentira? Não. Não. É verdade? É sim, senhor. Quem falou... Meu Deus, ele vai fazer isso comigo, né? Hein, Cris, deixa eu pegar o ganchinho, você falou que empurrar Jesus goela abaixo nos crentes, né? Eu acho que não pode ser assim. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Então a igreja tem que pregar, né? Então nós temos que evangelizar, nós temos que comunicar ao pecador a boa notícia do evangelho. Show! Mas automaticamente nós vamos influenciar, certo? E eu lembro que quando eu tava na igreja, nesse ambientão ali, pau e fervo, e um belo de um dia, eu me arrumei, já tava de terninho, já tava um crente mais, já tava ali mais socialzinho, né? E algo veio dentro de mim forte para eu passar na casa desse que eu chamo de meu irmão de criação, né? Que nós morávamos quase 2, 3 casas de diferença assim na frente. Aí ele tinha ido para uma cidade chamada Fátima do Sul, que dava mais ou menos 45, 50 Gente, quilômetros. mas você andou, hein? Isso que eu nem comecei a contar a história ainda. Por isso que eu ando devagar. Eu ia falar isso aqui. Ando devagar. Enquanto vocês não Porque me eu já fazerem tive pressa. cantar. A unção apostólica leva a gente a andar bastante, nem que seja devagar. E aí, vou resumir a história porque ela é bem longa. Eu passei, ele tinha ido nessa cidade de Fátima do Sul, que lá tem uma prainha, tem um rio que eles fizeram um praia clube, algo do tipo. Então, os crentes que não tinham dinheiro para ir de ônibus, de carro, alguma coisa, pegava as calangonas e ia de bicicleta. Agora, você pensa um cara que foi quase 50 quilômetros para ir e para voltar, ele tinha chego assim recém em casa e estava no banheiro. E lá no Mato Grosso do Sul, por ser calor, algumas casas tem um banheiro Não tem fora. banheiro. Tem banheiro. Tem um banheiro na varanda, que a gente chama. Tem um Na banheiro varanda? Tem um banheiro dentro de casa, algumas Mas casas. fechado? Fechado, Ah, cara. tá. Ô, Cris, Não sei. sabia que tem estrada lá no Mato Grosso do Sul, tem carro, É que quando tem você a falou, van. quando O você falou Luciano de Hang, banheiro, fio, cascaia pra nós. Tem até a van quando lá, você falou gente. de banheiro, imaginei aquelas casinhas afastadas lá que era no, sabe? Ah, aquela de madeira. Lá em Macapá. Aquela que você Eu grita vou assim. morar em "Tem alguém aí? Tem alguém aí?" Não é essa, não. Banheiro de verdade, tá? Banheiro. Então, e tinha esse banheiro fora e na casa dele tinha um banheiro lá dentro. E ele foi tomar banho lá fora, porque veio todo sujo, enfim, tomou banho no rio e tal. E eu tava todo bonitão, e era uma hora antes do culto. Eu passei lá e disse assim, e daí, beleza, não sei o que lá, beleza. Eu falei pra ele, daí, vamos no culto? Ele soltou 42 tipos de palavrão diferente e disse, eu não vou, tô cansado. Eu falei, não, cara, vamos pro culto. Vamos pro culto. E vamos pro culto. Eu fiquei insistindo. Alguma coisa me levou a insistir pra esse camarada aí. Fiz uma música pra ele lá. Fiz uma música. Escapou aqui? Veja se melhorou. Não? Pelo amor de Deus. Medo. Calma aí que Peraí, problemas técnicos. Vamos lá. ao vivo. Voltou? Ao vivo. Ao vivo mais ou menos, né? Mas é que assim, Vamos né? mexer aqui, não. Vamos profetizar pra boca profetiza. É ao vivo, Fechou? mas é gravado, Beleza. galera. Nice. E aí eu fiz uma música pra ele e tal, e não sei o quê. E ele terminando de tomar banho, isso ali, sei lá, uns 20 minutos. Ele ficou enrolando pra não sair. E aí eu fiquei insistindo e orava um pouco, meio sem entendimento ali. Mas eu queria levar meu irmão para aquele ambiente que eu estava vivendo. E eu lembro como hoje que ele falou um palavrão enorme, deu um bicudo na porta, porque ele é um negão quase 2 metros de altura, assim. E saiu, falou, cara, eu vou na igreja pra você parar de me encher o saco. E não sei o quê.
beleza. Mas não, glória a Deus, né? Já tava mais crente ali e tal. Aí ele foi comigo no culto. Aí tava um irmão lá, era um negócio meio de jovens. E o irmão cantou umas músicas. E quando eu vi, esse meu irmão tava cantando as músicas que o cara tava cantando lá na frente, que nem eu sabia, Márcio Nascimento. E o cara cantando, ele começou a cantar. Eu falei, olhei pra cara dele e Que falei, isso? você tá de mancada com a minha cara. E, resumindo, fizeram o apelo lá, eu dei uma olhada pra cara dele e falei, qual que é? Qual que é? Ele foi. Foi. Cara, hoje ele é uma bênção. Toca, canta, levou uma galera pra igreja. E se pensar, a primeiro momento, meio que fez Jesus de goela abaixo nele. Meio que tive que É que você forçar. ficou ali, né? Fiquei insistindo. E a Bíblia diz, né? Bater, abrir-se-vos-á. Então, eu acredito que com uma direção de Deus, isso é interessante. Agora, isso não pode ser um modelo com todo mundo. Vamos pra igreja, forçar. Então, eu acho que o Espírito Santo tem um jeito de trabalhar com cada um. E aí me lembrou, esse é o gancho, eu prometo que paro nessa. Não sei. Vou tentar, pelo menos. Conta-se uma história. Vai. Conta-se uma história que tinha um evangelista que ele era gaúcho. Ele chegou pro cara e falou: aceita Jesus, tchê. O cara falou: que Jesus? Não quero não. Aceita Jesus, tchê. Ele falou: não aceito coisa nenhuma. Aí ele arrancou a garrucha e colocou no peito do cara e falou: aceita Jesus, tchê. Ele falou: tá bom, aceito. Então, ora comigo. Ele orou, o cara confessou. Quando o cara tava saindo, ele pegou e deu 2 tiros no cara. Pá, o cara caiu. O outro irmão falou: acabou de aceitar Jesus. Pra não dar tempo de desviar, tchê. Morreu salvo. Já foi evangelizado e já foi promovido. Ai, que horror, né? Que horror. Pode cortar isso aqui, Pastor, brincadeira. não corta não, deixa lá. Pastor, aqui, a gente tava falando do púlpito e tal. Aham. Você falou que, em questão de louvores, né? Uhum. A equipe ali do louvor, ela influencia em como quem tá recebendo. Sim, com Né? certeza. E, por exemplo, assim, tá lá um manto e tal, e de repente alguma coisa acontece e esfria tudo. Crente senta, crente vai embora. Meu Deus. E daí o que você faz? Você é ali, no meio disso tudo. Pergunta interessante, né? Na verdade, geralmente é o contrário, né? A gente começa a adoração, o povo tá meio desconcentrado, tá chegando na igreja e tal. Mas sim, já aconteceu no meio do no meio do louvor, de repente aconteceu alguma coisa. Então, obviamente que em primeiro momento a gente pensa em ataque espiritual, alguém que tá ali com espírito negativo, jogando Wi-Fi nos outros, tirando a unção da vida do outro e tal. Também já aconteceu comigo pessoalmente de não estar preparado. Não, a equipe, e para quem mexe com louvor sabe que assim, às vezes você tá aqui 1, 2 horas antes, você faz o ensaio 2, e você chega aqui para passar o som, e o negócio não vai, trava, e dá um estresse, e eu sou calmo, graças a Deus. Com certeza. Eu sou muito calmo, gente. Ainda bem que você é calmo, né? Eu Imagina sou calmo. se não fosse. Eu sou calmo. Se as coisas começam a acontecer do jeito que eu acho, eu sou calmo. Nesse caso, sempre calmo, né? Sempre calmo. Sempre Tipo, vamos fazer isso, dá tudo certo, beleza. Agora, começou a dar ruim, bateria não encaixa. Então, às vezes o ministro vai ao culto. Agora tem 1, 2, 3 para ligar o YouTube, né? Então, você tá ali, não deu certo, não sei o quê. Você vai ministrar o louvor na força do ódio. Então, existem essas batalhas que a gente enfrenta na preparação, antes do culto, mas também tem aqueles... Isso acontece muito. Tem aquele momento que você ensaiou, meu Deus, o solo saiu, o soprano fez junto com o contralto, encaixou o back, na hora do ensaio os anjos começaram a se bater um com o outro, foi maravilhoso. Na hora do culto, você vai tipo, nossa, se no ensaio foi assim, imagina no culto. Chega no culto, acontece exatamente isso que você falou. Não rolar. Não vir, não fluir, as pessoas sentarem, ir no banheiro, ir embora, abrir a boca. Então, pelo contrário, às vezes não encaixa aqui o ensaio, não encaixa as coisas, e quando o culto começa, Deus toma o lugar e a glória desce. Então, eu penso, quando acontece isso, que eu vejo que está esfriando, e quando eu estou ministrando, eu tento trazer o pessoal para um ambiente de intercessão, faço um alerta para o pessoal da adoração, da liderança, pastores, intercessores, para a gente começar
a um processo de intercessão, levantar escudos, enfim, ferramentas da intercessão. Então, não sei se eu respondi. Respondeu. E é, já houve um ataque de forma direta na igreja? Tipo, presencial? Como assim? Desculpa, né? Porque eu. Ataque. Ataque. Espiritual. Ataque Tá. espiritual. De pessoas que eram endemoniadas, alguma coisa assim. Não, tipo, de, sei lá, cair endemoniada ou não cair, tipo, vir alguém do nada, aleatório, e fica. Porque aconteceu esses tempos aqui que eu fiquei assim, ó. Qual Deus. que foi que eu não tô sabendo? Não, mas Conta é aí. que eu acho que aqui Conte-me não mais é. sobre isso. A crise é psicóloga, tá? Vou pegar um som do presbítero Gente, Freud. eu me prendi na toalha aqui. Soltei. Tá amarrada. Não, tá desamarrada agora. Soltei. Enfim, tipo. Conta pra nós o que aconteceu, que eu não tô sabendo. Veio uma mulher e chegou na metade do louvor ali, sentou, e daí a mulher me chamou a atenção do jeito que ela entrou na igreja. Sei. E Lembro. assim, ela entrou com uma bolsinha rosa, assim, com a bolsa aqui assim, Barbie, pendurada. uma Uma Barbie, claro. E daí, na hora da oração, ela se posicionava de um jeito diferente, tipo, né? Ela fazia muito assim com a mão e tal. E aquilo começou a me chamar a atenção, mas eu comecei a ficar incomodada com a situação. Aí eu fui na Letícia, eu falei, ó, essa pessoa aí tá meio estranha. Daí a Letícia começou a olhar e não sei o quê. Aí quando a Letícia pegou uma distância, vamos dizer assim, pra olhar melhor o que tava acontecendo, a mulher veio em mim. Tipo, me dá, Deus abençoe. Aí, só que, tipo, ela veio e eu senti muito assim no meu coração. Eu sei que você, tipo, eu sei que você sabe que eu tô aqui, entendeu? Eu tô vendo você. Veio muito forte isso, Meu assim. Deus. Aí eu tava sozinha no dia, o Luiz tava Tava trabalhando na mídia. tá? E daí, beleza. Daí eu tava sentada, daí na hora que ela veio me cumprimentar ali e tudo mais, eu fiquei em pé e tudo, saí do lugar e tal. Aí, de novo, eu falei pra Letícia, essa mulher tá estranha. E daí ela veio e me abraçou e abraçou a Bruna. Aí eu fiquei assim, tipo, sai pra lá, Satanás. Vamos pra trás, bem devagarinho. E daí, tipo, foi engraçado, porque daí no final do culto eu tava sentada e ela falou assim, eu já vi você aqui, né? Daí eu falei, já? Daí eu, quando? Porque eu não lembro de você. Daí ela, já vi você, eu já vim aqui outras vezes. Daí eu, faz tempo que eu tô aqui, eu nunca te vi aqui. E daí ela falou, então eu tô te confundindo com alguém. Virou as costas e foi embora. Então, tipo, esse tipo de situação, assim. Bom, como diria os meus Vou arrumar a contemporâneos, cadeira uma aqui. certa feita, nós tiramos uns dias, um final de semana, na verdade, para descansar, e estávamos em Itapuá. Eu, a pastora Karina, mais um casal de obreiros, nós saímos para dar uma descansada, que a gente tira, na verdade, muito pouco tempo durante o Eu ano. quero fazer parte desse grupo aí, porque eu já vi que você vai pra Gramado. Ele vai pra Gramado e leva os obreiros. Nossa. É mesmo, É. vou para Israel, né? Olha lá. Mas também vou furar uns buracos. Não, eu só quero ir pra Gramado. Gente, eu vou no pro banheiro. Rio Vermelho, gente, Rio Vermelho. Eu sempre achei chique quando tá rolando um podcast assim, a pessoa fala assim, vou no banheiro. E sempre achei muito chique isso. Chique. A pessoa ir no banheiro, chique. Não, eu sempre achava assim, né, assistindo aqueles crentes falando, né, Rodrigo Silva e tal, daqui a pouco, ó, depois de 5 horas de conversa. né? Eu achava muito chique aquilo, olha, primeira vez, primeiro podcast aqui, é muito bom. Então, nós estávamos nesse lugar e ainda fazíamos transmissão via Facebook. Colocava um celular aqui e rec ali e era Aquele isso. pocket. Aqui ele pegava até os cachorros que latiam lá fora e tava rolando o culto aqui. Só que a internet lá não tava aquelas coisas, né? E nós estávamos ali pro lado de fora na hora do culto e eu tive uma visão que eu vi uma pessoa, a igreja era metade que é hoje, uma pessoa que entrou aqui dentro e começou a jogar algumas coisas sobre a igreja. Mas aí, no mesmo momento que eu vi isso aí, abriu-se como se fosse um grande saco de lixo, assim, branco, enorme, que era o tamanho dessa igreja quase.
E tudo aquilo que ele lançou caiu dentro desse saco de lixo. É a única forma que eu sei dizer. Era como se fosse um saco de lixo. Eu vi como era a pessoa e onde exatamente ela tinha sentado. E na hora eu mandei um WhatsApp pro pessoal da intercessão aqui e perguntei: entrou uma pessoa assim, assim, assim aí na igreja? Aí a pessoa falou: não sei porque eu tava aqui na frente, eu vou ver com o pessoal que tava lá no fundo, vou ver com o pessoal lá da porta e tal, 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 tal. E nisso o culto acabou. Aí depois o pastor entrou, exatamente a pessoa do jeito que você viu e tal, tal, Eita. tal, sentou ali, só que ficou um pouquinho só e foi embora. Foi assim, sei lá, ficou lá uns minutos só e foi embora. Eu vi o jeito da pessoa, a roupa que a pessoa tava, e aquilo que ela começou a liberar aqui dentro, entrou dentro desse saco de lixo. Então, sim, já houve, e alguns desses ataques geralmente é quando a gente não está na igreja. É. Inclusive, aquele dia eles não estavam, né? Não. Então, sim, já aconteceu. Só que o Deus que guarda a igreja não é porque o pastor está aqui dentro. Sim. Porque o leão da tribo de Judá é aquele que cuida da noiva, né? Então, fiquem tranquilos, dá uma palavra sobre este lugar. E sim, estamos em guerra constante. O tempo todo. Primeiro, esses dias eu falei para uma pessoa que o nosso maior demônio é o nosso ego. Então, a primeira guerra que nós enfrentamos é a guerra interior, né? Com as nossas vontades, nossos pecados de estimação, essas coisas. E depois vem todo esse processo, né? Que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e tudo mais. Então, sim, eu acho que toda vez que alguém vai invocar o nome de Jesus, uma igreja se levanta para adoração, há um embate espiritual. Até no worship dá para fazer guerra. E Bom, essa. Pelo amor de Deus. Então, Pelo então. Pelo essa... amor de Deus. Então. Eu acho que você é que- pode soltar essa pergunta. então, é que eu Staff, percebo assim. água, por favor. É que eu percebo assim, desde o início da conversa, essas flechadinhas ácidas, assim. E No daí worship, e né? daí eu queria saber, assim, Eu vou tirar meu anel de aposta é. para não pecar. o senhor, como ministro de louvor, desde literalmente desde o primeiro dia, né, como crente, estando ali no louvor e tal. E louvor Como, pentecostal ainda. exato. Como que é assim, sua relação assim, com o worship? Como- Na verdade, eu acho bonito quando o Brunão do Morado fala assim, worship, né? Worship. Worship. Na verdade, eu não tenho nada contra o Todarabá. Muito obrigado. Por favor. Voltando àquilo que eu falei de ser eclético, eu gosto. Nem tanto. Talvez. Sou bastante eclético. Eu gosto de forró, pra vocês terem uma ideia. Já Eu- toquei Opus Dei na igreja. Nossa. Sou eclético. A minha crítica, não sei se eu tenho autoridade para falar isso, e tomara que vocês não coloquem isso no ar, se vocês cortam e fica para vocês. Ai, ai, Tenha ai. misericórdia do pastor de vocês. Uma vez eu oro por vocês de madrugada, faço o jejum por vocês. Aí na edição você Pelo corta amor foi de cortado. Deus. Gente, Melhor guardar pra nós. de vez em quando, olha que eu posso levar a gente na minha caravana para outros lugares. Você vai me levar pra Israel? Olha, depende do que vai acontecer nos cortes aí. A minha crítica é só isso. Uma hora só isso. De ficar aquelas músicas bonitas, com letras interessantes. Muleta. Letras. Eu falei muleta, não. Letras. Entendi. Letras interessantes e tudo mais. Só que eu não me considero músico. Eu amo o mundo da música, não sou musicista, não entendo tecnicamente muito. Mas Apesar de que o senhor praticamente viveu, né, com a música, assim, boa parte, né? eu rodei aí mais de 15 anos com o Ministério Assim pra Deus, né? O pessoal da banda, mas assim. Mais de quantos anos? Desculpa. Mais de 15 anos 15 anos. na estrada, ministrando aí, né? Adoração. Não me considero músico na questão técnica, de formação, essas coisas. É mais, de repente, essa herança espiritual do meu avô, né? A minha crítica com essas músicas, ou esse estilo musical do worship, parece que é só a mesma coisa o tempo todo. Eu acho interessante uma música que você tem um solo, que você tem um groovezinho, que tem a música envolvida. Tem outras coisas envolvidas, além de 4 notinhas e um ritmo que, enfim,
eu não estou criticando os ministros que estão lá, que são profissionais. Uhum. Estou criticando, talvez, essa falta de interesse do pessoal da igreja de não evoluir, de não pegar. Até a minha crítica aqui dentro da nossa igreja gente, não pegue música só do mesmo pessoal. Pegue de outros para criar uma identidade, né? Uhum. Aí tem gente que só gosta de cantar música lenta. Aí se colocar uma música rápida, ela se perde inteira. Uhum. O tempo, não sei o quê. E não amadurece a voz, a ministração. E me parece que nos últimos 5 anos, a igreja entrou num processo depressivo no Brasil. Por onde eu já andei, por mais que a gente vê movimento, Yeshua para lá, para cá, mas me parece que a igreja perdeu aquela força que a gente via assim do altos louvores, das comunidades, aquela celebração. Eu te louvarei. Nossa, essa Até é boa, hein? porque tem umas te músicas. glorifica, Essa é boa. Tem essas músicas aí, que nem aquela que a gente cantou na quarta-feira aqui na célula, Uhum. que é Abra-se o mar, nananã. Uhum. E Então eu direi. quando eu me converti, oh. essa música tava super em alta, então todo mundo fazia os passinhos e tudo mais. Então, E eu acho que com essa onda de worship, né, que é aquela coisa mesma coisa sempre. E o que me chamou a atenção, isso que eu sou leiga em música, o chip da Tim ainda, não né? sei Não nem pega em qual- qualquer lugar. não sei não pega em qualquer lugar. É, Não dá download, nem upload. me perdi. Então, eu percebo assim que as pessoas que cantam, né? Elas repetem até o clamor ali. Não sei se pode chamar A clamor. o ministração, espontâneo. O espontâneo, sim. Só que o espontâneo, o que é espontâneo? Espontâneo, Sim, né? aham. É a administração da pessoa em É uma cima. entrega particular do Sim, ministro aham. ali, né? Então, e daí acaba que na parte da ministração não tem ministração porque emenda com a música. É repetição daquilo que aconteceu naquele ambiente. Então, para não prolongar muito a história, eu tenho amigos worshipeiros, né? Pode começar a fazer jejum ao contrário, parar de pagar pizza para nós depois. A minha crítica é aparentemente que a igreja perdeu aquilo que era vital na celebração. Sabe aquela festa? A igreja entrou naquele negócio que o pessoal começa a chorar, ir pro canto, deita. Eu acho que na igreja pode ter isso, tem liberdade. Aqui nessa igreja nós temos essa liberdade para a pessoa ajoelhar aqui, deitar, ficar lá no canto. Mas durante 1, 2 horas, 1 mês, 2, 6, 2 anos, eu acho que isso adoeceu a parte técnica da igreja, da adoração. Quando você pega uma música que te exige você estudar, porque eu não estou falando que os grandes ministros eles não estudam, você ouve um CD, você percebe que tem toda uma técnica ali, mas quando vem para o ambiente da igreja, parece que vai ficando pobre a música, é 4 notinhas e é aquilo. E aí inventaram uma outra coisa que é ficar emendando uma música na outra o resto da vida. Como que é o nome disso? Worship tem fim? Antigamente era poporri, né? Pupurri. Antigamente Sim. era poporri. Eu conheci como pupurri também, por causa Agora do meu pai. medley. É medley, É aham. medley. Cometizaram. Ficou bem gourmet. E não Medley não é vejo aquela que faz... problema. Eu não... Medley é quando emenda uma música na outra, assim. Não, é delay isso aí. Delay no caso. Eu não vejo problema de você pegar parte de música, porque eu acho interessante, mas só isso, o tempo todo só isso, que é a minha crítica. Então, eu gosto de música do worship, aquela... Aquela que canta Freedom, eu sempre esqueço o nome dela. Key Walker. Cara, que ministra violenta. Entra no worship violenta ali. Pá, Sim, não sei o nossa, quê. Key Walker. Ela traz o céu pra terra com o negócio. A Laura Park, cara, ali da I Hope, né? Cara, meu Deus, a menina com o tecladão ali, pá, não sei o quê. Os graves, pum, o céu desce, até os anjos descem já rodando assim pra baixo. Beleza. Só que, cara, às vezes eu assisto alguns turnos da Laura 3 da manhã, né? Lá direto do Kansas. Cara, daqui a pouco entra a batera fazendo um reggae, ela vai junto e começa a letra espontânea com a Bíblia, nessa adoração harpas e tás. Então eu percebo que até esse pessoal que é imerso nesse ambiente maior do worship, eles não ficam só nisso. 3 da manhã o pessoal começa a cantar rap, cara, no turno dela. Sim, é porque eu vejo assim. Eu acho que é mercado, né? Tem isso, mas é que o que eu fico pensando também, porque eu sou um pouco crítico nesse sentido, porque eu fico sempre pensando assim, qual que é o objetivo
assim, máximo da adoração. É literalmente tá no nome, assim, adoração. É a gente Adorar. adorar, exaltar a quem merece o que a gente tá fazendo ali, cantando, é tudo pra ele. E eu acho também que existem momentos diferentes, sabe, ali dentro da própria adoração. E um desses momentos é a celebração. Cara, a gente tá literalmente ali junto expressando uma alegria de alguém que deu a vida por nós e que por isso a gente não vai ter condenação eterna. A Sim. gente tá. Imagina a alegria disso, sabe? Então, Daquele tom de tristeza o tempo sim, todo, né? então, logicamente que em algum momento eu vou querer, sabe, expressar essa alegria nesse rocão, sabe? Opa, Mas sabe o que que eu acho agora uma opinião minha, assim, que isso de expressar a felicidade de Cristo, né, é quando você realmente vive Cristo. Porque eu até anotei aqui, ó, depressão. Eu acho que a gente vem de anos, né, com a depressão, assim, estando super em alta. sim. Então, A geração mais depressiva, né? Psicotrópicos e tudo mais então é a eu nossa, acho, né? assim, que a questão de músicas que refletem o que eu sinto, a falta do que eu tenho aqui dentro, né? Então elas acabam sendo mais pra baixo, assim, tipo, mais quietinha, a ponto de, tipo, te induzir a ficar num canto chorando e tentar. Nesse ponto, eu até sou. Eu não sou tão crítico nesse ponto, porque eu sou o tipo de pessoa, tipo, eu falo pra todo mundo, eu sou crente chorão. Eu, Mas eu assim, choro até com celebração, gente. então, eu sou crente chorão, então, tipo, eu sinto a presença do Espírito Santo, eu imediatamente vou começar a chorar. Mas, É o crente Jeremias, né? sim, aham. Mas é muito disso, assim, parece que é algo mercadológico, assim, sabe? Né? Tipo, sentiram algo assim, putz, Pegaram. Isso aham, também vem da indústria americana, né? Os É. caras ficam testando, 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 e tem coisa que entra mais fácil na mente das pessoas. Aquilo que a gente chama de música chiclete, né? Que uhum. é, ele tem até, não vou citar aqui o Ramon, né? Se quiser pesquisa, não sou obrigado a dar dado para todo mundo também. Mas tem um movimento nos Estados Se Unidos que Jesus eles pode, ficam. você pode. Nesse caso eu não quero. Mas eles fazem laboratório com aqueles cultos, a igreja lotada, produção hollywoodiana e tudo mais. Então eles ficam com vários ministros compondo música e ficam lançando aquilo que eles percebem que pega muito rápido, é o que eles vão levar para o estúdio, é o que eles vão distribuir por aí, e é o que o mundo fica reproduzindo, fazendo como que chama isso? As versões. As versões, né? E fica mais fácil. Você vai ter que entrar no seu quarto orar, buscar para fazer uma música? Não, você já pega uma que tá pronta, que dá certo. Uhum. E eu não tô criticando isso. Não tô falando que isso é pecado. É ficar só nisso, né? Só, a minha crítica é isso, é ficar só nisso. E aí, se vocês me permitirem fazer um gancho, isso, mas já transicionando para uma outra visão, estávamos falando um tempo atrás com os profetas, e a gente estava comparando, né, alguns profetas no Brasil, da velha guarda, que a gente chama, e os profetas que andam com boininha, né? Esses profetas hoje que usam aquelas boininhas, que tem uma tatuagem com umas menorá e tal. Para mim ainda sou meio tradicionalzão, né? Para ver que eu não tenho nenhum risco. O que eu tenho é risco de faca, risco de arame, essas coisas. Mas nada contra também. Mas, enfim, a conversa foi exatamente essa. Nada contra, mas eu não uso. Tenho medo de agulhas. Então, a gente estava conversando a respeito disso, essa transição do manto profético antigo e do novo. E aí, tem um profeta muito considerado na nação chamado Judá Bertelli. Só que ele é o cara do velho manto, como eles dizem, né? Só que esse cara é absurdo o que ele vive. Quem não conhece o Judá, por favor, Judá Bertelli é o nome dele. Ele mora no Mato Grosso do Sul, inclusive. Acho que os profetas tem um arraial ali no Pantanal, ali naquela região. Éden, gente, eu tenho pra mim, Olha só. brincadeira, o Éden lá em Israel. Então, esse velho manto, ele serve para um parâmetro. E aí tem esse novo manto, que é Chegou os crentes, dono da casa.
Então, o que eu penso que talvez gera equilíbrio com relação à adoração? É a mesma ideia dos profetas. Os novos profetas estão indo beber um pouco na fonte dos antigos profetas para pegar aquelas experiências que eles viveram. Exemplo, eu sou desse crente que fui para o monte, que a gente chamava, que é para orar, e a mata toda pegou fogo. E não é fogo, 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 fogo. É fogo da glória de Deus. Aquele escuro, e você orar ali e de repente acender a floresta inteira. Aí você pegar um toquinho, um galho, levar para casa, orar, acender no seu quarto. Então, eu sou dessa velha guarda nesse sentido. Mas também entendo esse novo profético que está chegando, né? Essa onda apostólica e tudo mais. Então, quando se fala de adoração, no Brasil em particular, nós temos N ministros da velha guarda, ainda que está aqui caminhando com a gente, continuam ministrando, Azaf Borba, Ademar, o pessoal do Reino do Trono, que querendo ou não, veio ditando uma onda de adoração. Então, equilibra. Ana Paula, né, gente? Sim. Ana Paula Valadão, né? Então, eu acredito que a igreja precisa perceber isso, que a gente pode, sim, ter um worship aí, rodar no worship e tudo mais, mas pelo amor de Deus, gente, vamos dar uma... Dá uma variada, assim, né? Tipo assim, 3 lentas e uma rápida, que seja, pelo menos, em nome de Jesus. Acho que vamos encaminhando para o final aqui para as perguntinhas. Vamos fazer essas aqui, ó. É interessante porque esse assunto que a gente conversou aqui, até a Luciane. É Luciane, né? Luciane Silva, Balsa Nova, né? Não, Então não sei quem é. é do salão. Ah, é a Luane. Luane, perdão, Luane. 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 Ela até tinha mandado aqui a pergunta, ó. Ela é worshipeira, ela vai vir com Qual essa sua conversa. posição para o movimento worship e suas músicas com 3 acordes? A gente falou aqui já. Eu vou fazer a 3 aqui, depois você faz outra aí. Acredita que no cenário musical secular, tantas músicas com letras ruins têm sido sucesso, por falta da igreja não ativar o Ministério das Artes e preparar e enviar músicos para esse meio com letras saudáveis por acreditar que é pecado? Ela falou que ela ia fazer isso. Falou mesmo. Eu tenho dito muito esses dias, é isso, eu vou buscar palavras para falar sobre isso. Mas assim, sim, eu acho que a igreja precisa tomar os lugares de governo. E a parte cultural, das artes, eu vejo que, infelizmente, a igreja abandonou muito isso. E se a gente perceber, em toda a história, os grandes ministros de louvor, né, ditaram ondas de crescimento nessa área de arte. E se a gente voltar lá na história americana, nós vamos perceber que a maioria desses grandes cantores, né, Elvis e outros, aqui eu não vou saber falar aqueles nomes diferentão, a raiz dos caras é o gospel americano, dos corais. Então parece que eles fizeram o contrário, né? Aprenderam na igreja e foram aplicar no mundo. Parece que a pergunta tem a ver com o contrário, né? A igreja preparar músicos para entrar nesse ambiente, lógico, eu não quero entrar no mérito da questão aqui, o profissional do estúdio, o músico de ofício que vai tocar, se é certo ou não é certo. Eu não vou entrar nesse mérito porque isso é muito polêmico, né? Os que querem ganhar dinheiro com isso diz que não é pecado, os que ganham dinheiro dentro da igreja não estando lá diz que o certo é ganhar dinheiro dentro da igreja. Então, eu não quero ser juiz nesse ponto, mas eu acredito que está chegando um momento que a igreja precisa levantar um movimento de adoração verdadeira que vai tomar todos os ambientes com excelência. Então, vai um crente colocar uma música ruim num ambiente onde os profissionais estão em outro nível, pode ser que a letra seja ruim, a conotação horrível, mas os caras estão trabalhando com aquela excelência lá. Eles estão entregando um produto que é o melhor que eles podem. E às vezes a igreja não faz isso. Por isso que às vezes essas notinhas, uma música com 3 notinhas, na questão técnica pode ficar a desejar. Mas também eu já vi Deus descer na terra com uma nota só e fazer o que tinha que fazer. Uma última pergunta aqui, então, nesse sentido. Meu Deus.
por vivermos num país onde gêneros musicais como samba, MPB são raízes culturais, não falta dentro de nossas igrejas um incentivo a ouvir e cantar artistas Samba e cristãos, MPB? Tô brincando. a ouvir e cantar artistas cristãos dentro desses gêneros. Inclusive, né, o gospel já entrou, né, nessa questão do MPB, né? Já faz parte da cultura brasileira o gospel, né? É muito assim, eu vou compartilhar aqui, mas Vai lá. podem, algumas pessoas podem ser contra, ou algumas pessoas podem ser contra, talvez o pastor, não sei, mas eu vim do Amapá, né, um estado lá no norte do Brasil, Eu vou morar no Amapá. e, e aí, Esse é Belenho. Esse é do lado. lá no Amapá tem uma comunidade quilombola chamada Quilombo do Mel da Pedreira, e a gente foi muito próximo de lá porque esse é o primeiro e único quilombo do Brasil que é totalmente evangélico. Caramba, Aham, velho. Sério isso? aham. Porque a igreja que eu cresci, era uma igreja presbiteriana, e essa igreja, uma parte da família era desse quilombo, só que morava na cidade, e eles voltaram pro quilombo, fizeram ali um trabalho de evangelização, e hoje o quilombo inteiro é evangélico. Só que as músicas que eles cantam são músicas cristãs com letras Bíblia, só que com batuque afro, sabe? Uau. É maravilhoso, é Vamos, incrível. vamos quando nesse lugar, cara? É muito lindo. Nossa, é lindo você ver um Vamos culto marcar uma ali. É caravana pra lindo. esse lugar que eu quero Então, conhecer pessoalmente. eu falo que é isso, sabe? Eles não largaram a cultura deles, sabe? Assim, Sim. eles pegaram aquilo e consagraram a Deus. Então, é uma mentira, por exemplo. Eu sou das batidas mais sequenciais aqui do rock. Eu gosto um pouco mais, não que eu não gosto dos outros estilos. Um tempo atrás, um doido do Brasil aí, um expoente de um gênero aí, disse que o diabo era o pai do rock. Não, gente, não. Todos os ritmos vêm de Deus, né? O Espírito, né, vai trazer. Então, eu sou favorável a todos os ritmos. Cito um exemplo. Me chamaram para ministrar no Rio de Janeiro, estou lá em Nova Iguaçu, é uma igreja batista, tá? Falei, igreja batista, né? Pô, igreja batista, tá? Não sei o quê. Ministramos o louvor lá, preguei ali. Daqui a pouco a galera começou a montar os instrumentos lá fora. Contrabaixo, guitarra, cuíca, reco-reco, não sei o que. Nem sei o nome de tudo aquilo. Não sei o que lá, não sei o que lá. E pegaram as músicas do culto e começaram a tocar na versão do sambão, pagodão, sei lá o que é aquilo. E eu achei aquilo o máximo. Eu falei, cara, que louco, muito top. Eu sou favorável a isso. Eu sou favorável demais. Todos os estilos e se expressarem diante do Senhor. Aí entra a questão. Worship, sei lá, é uma fração. Sim, com certeza. Então eu acredito que tem o reggae, tem o rap, tem o funk, não aqueles funk, Sim. funk mais estilo americano, forrozão, sei lá, cara. Shot santo, gente. Vai pro Nordeste tocando worship lá, não vai rolar, mano. Não vai rolar. Vai pra Bahia, né? Entre no Quilombo do Mel cantando worship, não vai rolar. Não vai rolar, mas em algum lugar vai rolar. Aqui pode, equilibrado, pode ter worship. Então é isso, né, galera? É isso. Né, galera? Foi Né, muito galera? boa a Vamos conversa. finalizar. Foi muito boa a conversa. Eu acho que tem mais assunto com o pastor Delber para mais Voltarei. umas 3 horas aí. Não é só Jesus que voltará, eu também voltarei. Você voltará. Vamos deixar um recadinho, pastor, ali, para os crentes. Vamos deixar Na um sua recadinho. câmera. O staff tá apontando assim, ó. Beleza. Essa equipe, por sinal, parabéns pra equipe aqui, ó. Maravilhosa. Tá? Somos maravilhosos. Vocês são demais. Bom, o recado que eu quero deixar é que Jesus, ele ama cada um de nós de uma forma muito profunda. E ele sabe como nos encontrar. Ele me encontrou de um jeito, talvez te encontrou de outro, ou vai encontrar você que está vendo esse corte, ou esse podcast aqui dessa maneira. O importante é que ele está pronto a alcançar você. Na verdade, ele entregou a vida dele por amor a você. Você é importante para Deus e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu querido, te faço um convite, venha fazer parte da família de Deus.
Efésios 2,19, a Bíblia diz que nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Venha fazer parte de uma das nossas células, venha nos visitar, fazer aqui parte do nosso culto, venha conversar com a gente, tomar um cafezinho. Se fizer um churrasco, me chama que eu vou. Faz uma janta, só não estou podendo comer pimenta, mas me chama que eu vou. Que o Eterno abençoe você. Um abraço para essa igreja que eu amo demais. E qualquer outra pergunta, posso responder aqui em outro podcast ou ao vivo, numa mesa de café, numa mesa de discipulado. Tá bom? Amo vocês. Tamo junto. Amém. É Gente, isso. é oferta, né? Vai Sim. ter um QR Code aí para você ofertar ao valor que você sentir no coração. Se sentir que não tem que dar também, não tem problema. É oferta. Lembrando que oferta é voluntária. Voluntária. Já é aham, voluntária. A sim. palavra oferta E já... essa oferta vai servir para ajudar a gente a crescer aqui esse projeto, né, que veio de Deus, e a gente está exercendo, né, executando isso aqui. Sim. E Pode tem ir. muita coisa boa assim pela frente a partir desse podcast. E a sua oferta vai ajudar bastante a gente a dar continuidade e melhorar a qualidade disso aqui, que com certeza a gente vai fazer melhor a cada episódio que passar. Isso. Então, né? Aquele abraço para vocês. Até um próximo Se episódio. Jesus pode, Se Jesus pode, você também pode. Aqui todos no Pod God. todos podem, Deus God. abençoe, Todos gente. podem. Abraço, gente. Shalom.